Amém? Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o povo, sobre Israel. Atenta, pois, às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Diga glória a Deus. Aqui nós vemos que Deus ele vai punir os nossos inimigos, viu, irmão? Aqueles espíritos malignos que se levantam contra nós, ao tempo de Deus, Deus vai cobrar. Amém? Diga graças a Deus. 3. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver e nada lhe poupes. Porém matarás homens e mulher, meninos e crianças, de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou. Em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel. Quando subiram do Egito, assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei de Amaleque. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não o quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porque deixou de me seguir e não escutou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele. Já chegou, e anunciou-se aquele, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou a descer a Gigal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito seja tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mungido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque. Os trouxeram porque o povo poupou o melhor das ovelhas, dos bois, para os sacrificarem ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente.
Diga a glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Aleluia. Versículo 15. Respondeu Saul de Amaleque: trouxeram porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse. Esta noite respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente, diga totalmente, estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Amém? Qual era a ordem do Senhor para Saul e os soldados? Executar o trabalho, a ordem do Senhor. O Senhor não se preocupa com bois, com gado, com riqueza, com ouro, com boniteza, com feiura. O Senhor não procura essas coisas na terra, no homem. O Senhor procura alguém que esteja disposto a obedecer. E obedecer a Deus vai além da minha e da sua compreensão, tornando-se conhecido através das Escrituras e do testemunho dos profetas que nos antecederam antes de nós, que está escrito para nosso deleite espiritual e crescimento. Saul, como a história bem conta que acabamos de ler, ele foi separado. Deus se arrependeu de ter chamado. Eu me lembro quando Deus quis destruir a humanidade, Deus também falou que tinha se arrependido de ter feito o homem. E aí nós entendemos que Deus não vai obrigar ninguém a nada. Mas enquanto estiver fiel, Deus dá a vitória, vai fazer coisas tremendas, vai curar de câncer, de mioma, de hemorragia, vai curar de cegueira, vai fazer maravilhas, salvar a família. Mas Ele não vai obrigar ninguém a ser fiel a Ele por isso. Ele não vai. Ele espera que a pessoa reconheça e continue fiel e não ceda às coisas do mundo. Ele pegou o rei. Tem pessoas que não podem ter muita autoridade não, poder demais não, porque começa a tomar suas próprias decisões, agir por conta própria. Saul perdeu aqui o seu reinado, irmãos. Deus o rejeitou, porque ele quis fazer as coisas que a ele não era autorizado a fazer, porque achava que era alguma coisa. No reino de Deus, na obra de Deus, ainda que você tenha capacidade, ainda que você saiba como se faça, se o Senhor não lhe mandou, não lhe autorizou, você não pode fazer, porque se fazer, Deus vai rejeitá-lo. Quem está entendendo? Irmãos, não se pode fazer nada se o Senhor não chamou, se o Senhor não autorizou. E a autorização não vem somente com a palavra, mas sim com as formalidades bíblicas, do jeito que Deus fez com o rei. Ele não era nada, Deus chamou o profeta, derramou o óleo, ele foi ungido rei sobre o povo. Ele tinha ali a autoridade sobre o povo obedecia a Saul, e Saul foi um grande rei, enquanto ele ficou na posição que Deus colocou como rei. E os reis, eles ouviam os profetas, e os profetas diziam a palavra do Senhor, e por isso o reino prosperava.
Por isso o reino prosperava. Mas com o tempo, Saul se achou grande e começou a ignorar as mensagens de Deus através do profeta Samuel. E aí onde é que está o perigo? Achar que já somos crentes demais, e por já estarmos há 2, 3, 4, 5, 10 anos, achar que já somos demais e tentar, pode-se dizer, quebrar os marcos que Deus tem levantado, os baluartes, as pessoas que Deus tem levantado, pagado preço para servir a Deus, da maneira que Deus levantou e da maneira que a Bíblia nos mostra. E por isso Deus falou para Samuel que Saul, ele tinha se arrependido de ter chamado, porque Saul queria fazer as coisas que a ele não era confiado. Tem coisa que só um pastor pode fazer, ainda que um membro saiba fazer, ele não pode, porque ele é membro, porque ele não foi ungido para isso. Ele pode ter até chamado, mas ele tem que passar pela imposição, pela autorização do líder, de alguém que Deus confiou o ministério. E depois que vinha outro, fazer do jeito que se é dito, porque senão Deus vai desprezar e o diabo faz festa. Quem está entendendo? Saul achava, porque já estava se sobressaindo, era rei, o povo já glorificava ele. Ele achou que poderia ter uma intimidade mais próxima com Deus. Não é assim que funciona com Deus. Deus procura pessoas que o obedeçam e tenham fé na sua palavra, creia nela. Aí você vai ver Deus aqui dizendo que se arrependeu. Mas Deus errou quando chamou Saul. Não, quando Deus chamou Saul, Saul era humilde. Saul tinha prazer. Até profetizar, ele profetizou, irmãos. O Espírito de Deus desceu sobre ele. Mas o tempo passou e o nosso maior inimigo é o tempo. Porque tem muitas pessoas que têm chamado, mas não têm pagado o preço de servir no altar, de passar pelo processo da seleção de Deus, da obediência, da entrega. Tem muita gente, mas muitos querem pregar, querem louvar, querem até abrir ministério, mas nunca foram nem pagar, nunca serviram um pastor consagrado a Deus e esperou Deus falar com ele para ele consagrar aquela pessoa a pastor. Não, ele não gostou mais da denominação e se intitulou pregador, apóstolo, sei mais o que, e abriu uma igreja porque já sabe, já tem experiência na obra. Mas Deus não aprova essas coisas. Não é assim que funciona. Tudo vem, irmãos, com a obediência e com o tempo diante de Deus. E no tempo chamado hoje, as pessoas não querem mais pagar esse preço. As pessoas, o que elas querem é pular a janela, é pular o cercado das ovelhas, não entrar pela porteira. Porque na porteira vai ter quem? O pastor. E o pastor vai dizer, tem que ser assim, assim, assim. Quando eu abri esse ministério aqui, um irmão disse: pastor, o senhor agora vai ser bispo ou apóstolo? Porque a maioria dos pastores que eu conheço que estão abrindo igreja agora estão se autodominando bispo e apóstolo. Não, eu vou ser pastor mesmo, porque eu fui consagrado a pastor. E o Deus que usa o bispo usa o pastor, assim ter na posição. Aí a gente percebe as pessoas, irmãos, achando que alguma coisa, título não leva a nada. O título só é importante quando vem a posição diante de Deus. Se autodenominar alguma coisa, pode até enganar muita gente, mas a Deus ninguém engana. E a palavra diz que Deus não mudou. Deus ainda é o mesmo. Eu sei o que eu passei para chegar a ser pastor. Desde que eu me converti, eu tinha uma convicção, eu paguei o preço. Paguei o preço e foi um preço alto, porque mexe com tudo. Mas quando você sabe que tem um chamado e você aceita o chamado, aí você vai. Vai ter muitas pessoas que têm chamado, mas não aceitam, porque não quer
submeter à autoridade. Ele já quer ser o seu senhor, já quer ser sua autoridade, e assim não funciona com Deus. Pode até sair por aí, mas um dia nós vamos descobrir. Ele vai descobrir, eles vão descobrir. Porque a Bíblia diz que para os últimos tempos terão muitos falsos profetas, falsos pregadores, dizendo que o Senhor está ali, está aqui. Mas é porque não enfrentaram o processo, não se submeteram ao Senhor. Deus falou para Saul, era só obedecer. Deus disse: olha, acaba com tudo. Esse povo todo nos fizeram mal quando saímos do Egito, agora não poupa nada. Era para eles terem obedecido. Era para eles terem obedecido o que Deus falou. Mas aí ele olhou para a vantagem de pegar aquelas vaquinhas gordas, os carneiros, e até o rei ele deixou vivo. Não matou o rei. E aí quando aconteceu aquilo, irmãos, foi o fim. Olha só, versículo 32. E lançando-se ao despojo, tomaram ovelhas e bois. Não, peraí, é o 15, nós estamos no 15, fui para trás. Estamos lendo o 15, né? É isso mesmo. A folha virou aqui. Aleluia. Capítulo 15, versículo 9. Vamos ler aqui o 9. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e os bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. A ordem era para destruir totalmente. Se Deus diz, irmãos, que é para ser de um jeito, não adianta querer a pessoa dizer: não, eu não aceito, eu não me sinto bem, eu não vou andar de saia, eu não vou andar de vestido, eu vou andar de short curto, de calça apertada. Deus não vai interferir. Não, eu vou tomar minha cervejinha, não faz mal, só um pouquinho eu não fico bêbado. Eu vou jogar no jogo do bicho, vou jogar naquele jogo da sorte. Deus deixa, porque Ele já falou. Ele já falou e está falando. Muitas pessoas serão rejeitadas, porque não interpretaram as palavras de Deus, não receberam e viveram como bem queriam. Mas a palavra está sendo pregada. Deus tem falado, tem mostrado. O coração até dos tais tem queimado, tem sentido, mas não tem na totalidade obedecido, só em parte. Ela até foi para a guerra, ela até tirou algumas coisas, mas algumas coisas ela não deixou na gaveta. É os bois. É os bois que poupou, porque o povo achou bonito aqui, isso aqui tem uma recompensa. É o mesmo espírito de Saul, irmão, que não quer deixar a pessoa obedecer ao Senhor totalmente. E por isso muitos têm negado o Senhor e a sua palavra, e têm vivido uma vida achando que Deus rejeitou, irmão. Deus rejeitou Saul, porque Saul não quis obedecer a ordem do Senhor. Aí diz assim a palavra, aleluia. Olha o que Samuel diz para Saul, no verso 17. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? Não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja
contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois e o melhor do designado a destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Isgigal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Olha, irmãos, a pessoa pode ser dizimista, ela pode ajudar a obra, mas se ela não tiver prazer em obedecer a palavra, o Senhor não serve para o Senhor de nada. Não serve. O Senhor, ele recebia naquele tempo holocaustos de boi, de ovelhas. Ele pedia às pessoas, mas quem poderia fazer aquilo era o profeta. Quem poderia dirigir aquele culto de ação de graça era o profeta que Deus separou. O rei não podia fazer isso. Ainda que ele soubesse, ele não podia, porque ele não era ungido para aquilo, ele não foi chamado para aquilo. E ali Samuel tinha chegado e Saul tinha feito um holocausto a Deus, tinha feito algo que ele não podia fazer. Ele já tinha visto muitos e achava que podia por ser rei, mas ele não tinha legalidade para fazer aquilo. E ali ele perdeu o seu reinado. Além de não matar os amalequitas por completo, não destruir toda a povoação, gados, animais, ele ainda foi oferecer sacrifício a Deus onde não podia. Ele foi fazer coisa que não podia, meu irmão. E isso é um grande perigo para mim e para você, porque as pessoas acham que Jesus não vai voltar. É um direito das pessoas. Eu acredito que ele vai voltar, mas também eu acredito que pode não ser nos meus dias. Eu tenho uma concepção que vai ser nos nossos dias. Até nós chegar a uma certa idade, ele pode chegar, porque os sinais estão muito fortes. Mas ainda que ele não chegue, no meu derradeiro dia aqui na terra, que eu não sei quando é, e nem você, aonde está o perigo? Se você não tem velado, não tem se importado em dar um bom testemunho, se você não tem se importado em servir a Deus de verdade e fica, uma linguagem popular, dando vacilos, achando que Deus ele não está vendo. Deus está tudo notado, irmãos. Se nós não nos arrependermos, nos voltarmos para Deus, então nós poderemos ser pegos de surpresa. Acredite, irmãos, pegos de surpresa. Tem pessoas que saíram para ir buscar o leite, para ir buscar alguma coisa na bodega e não voltou. Foi atropelado, deu um infarto, alguma coisa aconteceu e morreu. E se não estava em comunhão com Deus, como no caso do rapaz lá da Barra, foi buscar um leite, se não me engano, na moto, uma fatalidade. A gente não sabe qual é o nosso último dia. A gente se confia porque é novo, tem saúde. Ninguém sabe, mas Deus sabe, irmãos. Qualquer dia é a hora para nós. Se Ele não voltar, nós podemos ir prestar conta com Ele. Aqui Deus ele vem prestar conta com Saul através de Samuel, e diz para Saul que Deus não está preocupado com as riquezas desse mundo. Quando ele pede as riquezas,
É porque as riquezas é nossa maior paixão. Porque com as riquezas se compra, se vende, se fica poderoso aqui na terra. Aí Deus toca nas finanças, Deus pede uma parte, Deus pede oferta, pede holocausto, pede um sacrifício, um voto, para ver onde está o coração e o desejo de servi-lo. Mas com tudo isso, tem pessoas que fazem tudo isso, mas não obedecem no principal. E dá um testemunho, irmãos, de ser uma pessoa que ela é simplesmente verdadeira com Deus. Ela não anda mostrando o seu corpo para fazer aqueles fracos da mente pecar. Sabe que tem homem que não pode ver uma mulher de calça apertada que já diz ele não diz às vezes diz até para ouvir, mas quando não diz, ele olha e diz para o companheiro ou fala consigo alguma coisa. Se a mulher tem o que mostrar aparatos, ele diz um cabimento com ela, para ela ouvir ou só para ele e para o colega. E se ela não tem mais anda, ele fica zombando dela. Eu já vi isso muitas vezes, você sabe disso. E dos dois modos ele está pecando. E está pecando por quê? Porque aquela pessoa está fazendo ele pecar. Está provocando naquelas pessoas fracas desejos que nunca vão suprir neles. Fica só tentando pessoas da mente fraca. E por este motivo, Deus ele manda a mulher. Quando o homem pecou, a primeira coisa que Deus fez foi cobrir a mulher e o homem, vestir roupa no homem. Se fosse para andar pelado seminu, ele tinha deixado nu dele como era no começo. Mas na hora que entrou o pecado, Deus botou roupa. E se Deus botou roupa, é para andar vestido, não é para andar pelado. E você vê que tem uma igreja nos Estados Unidos que já é antiga, que todo mundo lá cultua a Deus e o pastor, todo mundo prega pelado. Quem já viu essa igreja? Está na internet, procura, você vai ver. Já é antiga, quando eu me converti já tinha ela. O pastor prega, todo mundo é pelado na igreja. É dos Estados Unidos, igreja evangélica. Eles dizem que Deus não fez roupa, mas eles ignoram a parte que Deus fez roupa. Pegou a pele de animais. Ali já houve a primeira morte, porque Deus matou os animais, né? Com pele de animais ele fez a roupa para aquelas pessoas vestir. Então Deus mandou, cobriu, porque ele sabia que o pecado iria destruir todo mundo. E está destruindo. Então Deus ele quer que a pessoa seja um dizimista, ofertante, mas ele quer que você obedeça. Isso é para você que está aqui, é para eu que estou aqui no altar e para você que está aí também assistindo, viu? Também para você. Ah, mas sou uma pessoa tão boa, é mesmo? Reflita nos seus atos, na sua maneira de se vestir, de falar, porque é isso que importa para Deus. Se você está se santificando e procurando dar um testemunho de alguém numa geração caída, corrompida, e você está mostrando que vale a pena servir a Deus e não expor o seu corpo, não vender o seu corpo, não mostrar os detalhes do seu corpo, que é só para o seu marido ou para a sua esposa, está mostrando para terceiros e quarto, e depois de vez em quando, tem mulher que fica até com raiva quando eu escuto alguma piadinha de alguma pessoa lá fora, mas ela está mostrando, está fazendo propaganda mesmo sem saber. Então Deus está preocupado com a obediência. Eu sempre digo, quando eu falo de obediência, que a cartilha de ABC do crente não tem A, ela começa com O. Obedecer. E por isso Saul, irmãos, perdeu o reinado. Você consegue entender isso, irmão? Nós temos um reino prometido, o reino dos céus. Você viu aqui, o Canilson louvou. Aquele louvor, ele é muito lindo, e a letra dele nos alegra, porque fala sobre a cidade, sobre as qualidades da cidade que Deus nos prometeu, irmão. Mas não se poderá entrar de qualquer jeito, porque se pudesse entrar de qualquer jeito, irmão, se alguém me convencer que se entra de qualquer jeito lá, eu vou parar de pregar e vou para o mundo, porque se todo mundo vai entrar lá sem aceitar Jesus, sem parar de pecar, então, irmãos, não adianta, a palavra aqui é mentirosa.
Mas só que no tempo que faz que eu prego a palavra de Deus, e que tenho vivido com ela, e todos os dias, quase todos os dias pregando a palavra, ela tem me mostrado que ela é 100% fiel e digna de toda aceitação. Eu tenho visto ela se cumprindo em vários, pode-se dizer, dimensões, em várias áreas da vida das pessoas. Deus tem se mostrado, tem atendido a minhas orações e a de vocês em muitos. E às vezes a pessoa pensa, porque essa oração não valeu. Não é obrigado Deus responder tudo, mas de 10, 20 orações que a gente fez, pelo menos 10, a metade ele já respondeu. Teve oração que a gente mal fechou a boca e aconteceu. Aí a gente tem a capacidade de olhar para uma que não deu certo. Não é que não deu certo, a gente orou, mas quem faz é Ele. O poder é dEle, o reino é dEle, o plano é dEle, as regras é dEle, é Ele que faz. E não sendo assim, a pessoa não aceitando, ficará fora do projeto que Ele fez. Deus fez o projeto, enviou Jesus, Jesus mostrou o caminho. Jesus já diz lá em Mateus 5, ou 5 é 6, ele fala que não veio para abolir, disse, olha, se o homem olhar com a mulher, com um olhar impuro, ele já pecou. Eu não vim revogar, eu vim fazer cumprir. Se a pessoa só olhar, aí a pessoa olha para uma mulher bem vestida, já às vezes quer pecar. Imagina a mulher seminua. Quem está entendendo? E a Bíblia diz que o pecador não vai para o céu. Ah, pastor, não somos pecadores? Somos, mas somos pecadores se conscientizando do pecado e fugindo dele, e tampando as brechas para o pecado não vir. E aí quando a pessoa começa a ignorar, ela vai tocando a vida para frente, ela pode até morrer velhinha, mas não quer dizer porque chegou a ficar velhinha que ela vai para o céu, não. Porque custou muito caro o sangue de Jesus. Tem que aceitar, tem que confessar os pecados, tem que se arrepender. E por isso, Saul quis dar um jeitinho. Mas eu fiz a vontade do Senhor, Samuel. Samuel, eu fiz a vontade dele. Nós pegamos Amalequita, destruímos tudo, mas aí, isso aqui eu achei que não era necessário. Tinha umas vacas aqui, minha gordinha cevada, e o povo se apossou e deixei. Uns carneirozinhos, umas cabrinhas, tudo gordinho. O povo se apossou, foi recompensa de guerra. E nós vamos sacrificar o Senhor. Eu estava orando ontem de madrugada e Deus falando isso comigo. Eu digo, meu Deus, é isso que eu vou compartilhar com os irmãos. Deus está interessado na obediência sua, da sua obediência e na minha obediência. Não se preocupe se está difícil, procure ser fiel. A dificuldade, ela vem muito sobre os fiéis, aqueles que pagam preço, sabe? Aqueles que procuram falar a verdade e agradar a Deus. Mas é só um tempo. As veredas do justo é como a luz do sol da aurora. Lá em Provérbios está dizendo, está escrito. Ela vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. É aos poucos, conforme nós vamos lutando com força, com determinação, com vontade de servir a Deus, com vontade, irmão, de obedecer, de ser diferente dessa geração apostata, de ser diferente desse povo, irmãos, que está aí, vivendo na corda bamba. E por isso, a gente entende que Deus nos chamou, porque Ele nos ama. Ele também amava Saul, mas Saul entristeceu muito ele, e ele o rejeitou.
E mesmo rejeitado, Deus continuou guardando Saul até um certo momento. Porque Saul tentou destruir o ungido do Senhor, perseguiu, ele se escondeu com medo de Saul, porque Saul era grande. Saul era grande e o próximo rei, ele não tinha família importante, ele não era reconhecido, e Saul fez de tudo para o destruir. Não teve lugar na terra que ele não mandou alguém caçá-lo. E com todos os dinheiro, recursos, soldado, armamento da época, Saul não pode tocar no ungido do Senhor, porque Deus o estava guardando. E uma hora Deus colocou Saul na mão do ungido, que era Davi. Davi teve a chance de matar, Davi foi lá, arrancou só um pouquinho da veste de Saul, e isso lhe pesou o coração quando ele fez aquilo, porque ele disse que não deveria ter feito aquilo. Ele foi lá e cortou para mostrar para Saul que não queria o mal de Saul. E ali Saul entendeu que realmente ele não quis matá-lo, deixou ele, mas Davi ficou muito preocupado, triste, porque de certa forma ele envergonhou um ungido do Senhor. Porque mesmo Deus rejeitando, ele era ungido, Deus não tirou a unção, ele permaneceu sendo rei. E ali Davi aguardou o tempo que Deus tinha determinado para ele chegar a ser rei. E quando chegou num certo tempo, criou-se uma guerra, você sabe a história, e Saul não foi morto pelos inimigos, ele se matou-se, suicidou-se. E dali aclamaram Davi a rei. Passou 40 anos Davi, depois que foi ungido, para poder chegar ao seu reinado, aguardando e com fidelidade. Mas Deus era tão com ele, Deus começou a engrandecer Davi, dando vitória em todos os sentidos, que nos 40 anos começou a se perceber que Deus era com Davi. Até então só quem sabia era Jessé e seus irmãos. Mesmo assim os irmãos não davam crédito, mas sabia porque viu quando o profeta foi e ungiu ele como rei. Mas o tempo passou 5 anos, 10 anos, 15 anos, Davi ia sendo usado aos poucos, até o dia de aparecer um gigante, e você sabe a história. Aquele gigante levou Saul da periferia lá para a capital, lá para onde morava o rei, do palácio. Porque lá o rei começou a ver que Deus era com o menino, mas não imaginava que aquele menino seria o futuro rei. E quando ele começou a ver o menino tendo muitas vitórias, e o povo reconhecendo o poder de Deus na vida dele, e aclamavam, cantavam hinos com o nome de Saul, diminuiu Saul diante de Davi, e daí o rei começou a perceber, só pode ser ele que Samuel disse. Aí começou a querer matar o menino. E isso acontece com todos aqueles que Deus chama. Nós hoje somos pequenos, mas estamos no processo, estamos com 4 anos, caminhando para 5. Davi, para chegar ao reconhecimento e ter um domínio sobre a nação, foi 40 anos. Então cada um de nós cabe a entender, obedecer a Deus, servir a Deus, porque não se constrói uma cidade do dia para a noite, mas Deus prepara ao longo do tempo para que se tenha estrutura, tenha convicção, saiba pisar firme e andar consciente quando vir os abalos, as dificuldades, você não retroceder, não saltar a mão do Senhor e não culpar a Deus por nada. Porque grande foi as pelejas, as lutas. Davi teve um momento que se fez de louco. E foi mais os amalequitas, se não me falha a memória, que pegaram ele e ele preso lá. Quando se teve perante os reis, o rei olhou para ele, Davi se fez de louco, falava coisa com coisa. E o rei disse: esse homem não oferece perigo, esse homem é louco, tiro da minha presença. E soltaram Davi. E aí voltou a sã consciência. Davi tinha a sabedoria de Deus. E mesmo com Deus, com o propósito, ele foi pego, irmão, pelo inimigo. Mas lá dentro, Deus confundiu o inimigo, porque ele se fez de louco. E o diabo disse: esse homem não oferece perigo nenhum. Você consegue entender que, é por isso que ele diz no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Não quer dizer porque não é porque eu estou passando por prova, dificuldade, às vezes corta uma luz, corta algo, o pneu do carro está careca, está quase estourando, isso, aquilo, que Deus não está comigo, ou com você que às vezes está desempregado, está procurando emprego. Se você estiver fazendo a coisa certa, então glorifica a Deus, porque isso é o caminho. É o caminho que você está trilhando para ser honrado por Deus. Mas, pastor, Deus, para me honrar, eu tenho que ser humilhado, tenho que passar dificuldade, às vezes desprezo. É o caminho da honra. Porque a palavra diz que os humilhados serão o quê? Exaltados. E a humildade antecede a honra. Então, por Deus, ninguém será exaltado, elevado entre os homens, sem antes ser rejeitado. Rejeitado, perseguido, e também passar por diversas provações. Então, quando nós compreendemos essas coisas, irmão, nós dizemos: vale a pena confiar, vale a pena passar pela porta, fazer tudo direitinho. Ah, mas fulano, se você vir para cá, você vai ser pastor, bota logo um pastor. Não, irmão, vou pagar o preço, como Deus quer que eu faça. Ah, se você vir para cá, você vai começar, eu vou fazer isso para você. Não. Construa a sua história do jeito que Deus ensina, e você vai ver que quando estiver pronto, ninguém consegue tirar, ninguém consegue tomar, porque você vai estar estruturado, vai estar calejado, ou encaliçado, calejado com as lutas que você travou para chegar até lá, tão preparado que você vai saber como lidar com as situações. E por isso, Davi foi um rei que começou e terminou seu reinado, e viu o seu filho se assentar no seu trono em vida, e depois ele dormiu com os outros. Sabe por quê? Porque Davi, ele teve suas falhas. Deus não escondeu as falhas de Davi, inclusive o adultério dele, porque o homem está sujeito a isso, desde que ele se arrependa e volte-se para o Senhor. Mas o homem está sujeito a isso. Agora, quando acontece casos como esse com o ungido do Senhor, Deus cobra caro dele. Mas se ele se arrepender, Deus perdoa e o restitui. Mas muitos deles, às vezes, quando caem, eles não se arrependem. E aí onde é que está o perigo? Davi se arrependeu, pagou um preço, não puniu a Deus e ficou na presença do Senhor. Aí Deus falou: esse homem é segundo o meu coração. Porque um homem que habita, ele diz no Salmo 51, que Deus não venha tirar dele o seu espírito. E ele diz: Senhor, eu fui gerado em pecado. A pessoa que nós fomos gerados no pecado. Nós andamos e convivemos com o pecado todos os dias. Todos os dias o pecado cruza o nosso caminho. E às vezes nós repreendemos o pecado, mas às vezes nós olhamos o pecado e gostamos. Quem está entendendo? Às vezes olhamos para o pecado e gostamos mesmo. Às vezes nós estamos mais fortes e repreendem. Às vezes nós dizemos: não, isso aí pode. Era pecado, mas a gente vai relevando. Mas quando estamos na fé, não, isso aqui não pode. Não pode, porque aquele que me chamou é santo. Ele disse que não pode ser assim. E pelo menos na minha vida não pode ser assim, não aceito. Ele era uma pessoa bem vista, Saul. Rapaz, era um homem alto, se sobressaía. A palavra diz que era um homem bonito, chamava atenção. E humilde, a sua tribo era menor. Ele mesmo fala quando Samuel chama ele. Mas acontece que a decisão sempre vai ser nossa, não é de Deus. A decisão sempre vai ser nossa. É por isso que é importante a gente estar congregando, orando, porque mesmo com dificuldade, Deus vai nos alertando. E a palavra nunca vem, irmão, para humilhar e envergonhar ninguém, não. Pelo contrário, envergonhado é o diabo, que vai perder força na vida dessa pessoa que está ouvindo a palavra e vai começar a andar como homem e mulher de Deus. Porque Deus tem promessa, tem reino para a sua vida.
Deus tem um lugar aonde o inimigo foi expulso de lá, viveu lá, ele sabe como é que é, e ele não quer que você vá para lá. Ele só errou uma vez e caiu. Você e eu já erramos tantas vezes, mas o reino está aberto para nós, porque Jesus disse que aquele que sabe pouco levará poucos açoites, mas aquele que sabe muito, então ele vai levar muitos açoites. Ou seja, o diabo sabia muito, então para ele não teve muita adulação não. Você sabe demais, você fez sabendo de tudo isso, então chamou Miguel, expulsa ele daqui, Miguel. Nós temos nós conseguimos assim imaginar o céu, e as informações que temos do céu está na Bíblia, que já nos alegra muito. Mas a verdade é que o inimigo, ele era de lá, ele sabe de tudo, andava no prédio, no brilho das pérolas, ele era cheio de glória, e ele sabe de tudo, ele conhece as vontades, toda a palavra do poderoso Deus de Israel, mas desobedeceu. Nós não. A cada dia aprendemos alguma coisa, a cada dia sabemos mais alguma coisa, e nos alegramos, nos fortalecemos nisso. Mas eu quero que você guarde uma coisa dessa palavra: o que Deus quer de você e de mim é obediência. Fulano, vamos para o forró hoje. Fulano, só hoje vai estar o safadão acolá, vai estar não sei quem. Rapaz, eu não vou não, porque aquele que me chamou é santo e ele não está nesses cantos não. Leva mal não, pode ir, eu vou orar por você, não vou não. Mas o pastor não está vendo, só hoje, depois você vai para a igreja e pede perdão. Mas se Jesus voltar lá, se aquele dia for o dia do arrebatamento, ou se o diabo tiver falado com Deus, se ele for para lá, me dê permissão para matar ele, aí usa uma pessoa e ele mata, ou mata aquela pessoa lá, aí acabou lá a vida lá dentro. E aí? A Bíblia diz: não ignoreis a ousadia de Satanás, ou os seus desígnios. Ele é ousado, ele é esperto, e ele é um espírito. Nós vemos o diabo pelas suas obras: acidentes, doença, enfermidades, contendas, jogos, prostituições, são as obras deles. E isso nos prevenimos no Senhor. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Diga comigo: obedecer. Diga: é melhor do que sacrificar. Amém? Então foi isso que fez Saul perder o reino. Se você percebe que Deus tem um chamado para a sua vida, siga o caminho certo. Não queira dar um jeitinho. Creia, viva e glorifique a Deus. Espera aí. Aqui, ô Breno, pega esse microfone aqui, senão não vai sair o som aqui não. Leva ali, pode ficar aí mesmo. Fala aí, se está saindo o som aí. Vá, Breno, espera aí, um momentinho, vá. Ok? Saiu. Amém. Eram umas 4h30 mais ou menos, hoje à tarde. Chegou uma amiga minha, aí disse: e aí, vai perder o Natal em Jucurutu com calcinha preta? Eu disse: calcinha preta para mim já era. Eu agora aceitei Jesus como meu Salvador. E vou até Ele me chamar. Você já podia glorificar bem forte o nome de Jesus. Sim. Glória a Deus. Glorifique, porque a gente anda nos caminhos de Deus, mas alguém que quer atrapalhar. Mas eu aceitei Jesus e vou até Ele me chamar. Glória a Deus. E vamos glorificar novamente. E eu ainda estou tremendo. Glória a Deus.
Glória a Deus. Isso é a confirmação da palavra, irmão. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Nosso melhor amigo é Deus. Todos os dias o convite virá. Seja para ir para uma festa, seja para ir para uma fofoca, seja para ir, enfim. Se for para algo que for, para fazer você entristecer a Deus, é melhor você fazer com uma irmã. Não vou, não posso mais. Também não é para humilhar a pessoa que chamou. Não, fulano, pai, você sabe que agora eu sou crente. Não me chame para esses cantos mais não. Eu quero muito bem a você, estou orando por você, tá? Não vou deixar de ser seu amigo porque você vai para o forró, aquilo, mas não me chame não, porque eu não posso ir. Mas eu estou orando por você, tá bom? Então assim você não vai espalhando aquelas pessoas, ela poderá vir para a igreja um dia. E virá com a sua oração e com a sua educação. Mas você não pode ceder aos convites deste mundo, porque de lá você já veio. Amém? Diga glória a Deus. Fica de pé, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração e encerrando o culto também. Maravilhoso é a tua presença, Pai. A tua presença, meu Pai, é o que nós queremos mais do que tudo nesta vida. Ó Senhor, para estar na tua presença, meu Pai, só a tua mão para nos sustentar. O mundo de vez em quando, meu Pai, tenta nos cegar, Senhor, fazer errar o caminho e desconsiderar as tuas palavras, Pai. Ó Senhor, não nos deixe andar nos caminhos de Saul. Ó Senhor, firma nossos passos. Espírito Santo, conduze-nos a cada dia nos passos do Senhor e nos ensina a maneira correta para viver mediante a sua palavra. Ó Senhor, assim nós oramos a Ti nesta noite, não só por nossa vida, pelos nossos entes queridos. Eu quero orar por toda a cidade de Jucurutu, pelos nossos representantes, meu Pai, o prefeito, meu Deus, os vereadores. Eu quero apresentá-los, meu Pai, e lhe pedir sabedoria para eles, amor pelo povo, que eles possam, meu Pai, de alguma maneira cooperarem para o bem-estar. Senhor, se for da tua vontade, manda aí chuva logo. O povo está sofrendo, meu Pai, em toda a cidade e até, meu Pai, na região rural de Jucurutu, a falta d'água, meu Deus. Só se vê nas rádios, meu Pai, o povo reclamando que não sabe o que fazer. Eles estão suplicando ao homem que não tem, meu Pai, ou se tem, não querem fazer, meu Deus. Mas se o Senhor mandar uma chuva, Pai, o rio transborde amanhã, açude enche, e a sede do gado, teu povo pode ser saciada, Pai. Por isso eu oro pelo trabalhador rural, o homem da enxada, e pelas pessoas da zona urbana, meu Pai, também que estão sofrendo com esta falta. Mas que todo mês o papel de água vem, sem ter, meu Pai, eles usado. Oro pelos diretores da CAERN, para que eles possam também, meu Pai, enxergar uma solução dentro da legalidade, da honestidade. Em o nome de Jesus, eu quero abençoar o teu povo e entregá-los nas tuas mãos. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre eles e todo o corpo deles seja iluminados. E que a tua glória encha, meu Pai, todo o corpo deles com a santificação, a saúde, a purificação, livrando eles de todos os males. Também abençoa as pessoas que estão, meu Pai, nos hospitais em Caicó, meu Pai, com o Covid. As notícias que chegam que aumentou os números em Caicó, meu Pai. Senhor, eu sei que o povo não está buscando, meu Pai, tomar cuidado e nem estão preocupados, estão se contaminando.
Meu Deus, vai naquele lugar, meu Pai, e repreende essa praga, cura aquelas pessoas. Não deixe mais ninguém morrer com essa doença, Pai. Liberta, salva nos UTIs, meu Pai, no isolamento, onde estiverem. Vai no presídio de Caicó, meu Pai, visita ali os internos que estão, meu Pai, como apenados, pagando pelos erros que cometeram, e muitos estão sofrendo, meu Pai, maltratos por abuso de autoridade. Oro pelos agentes para que sejam, meu Pai, homens sensibilizados pelo Teu Espírito, que cumpra o seu soldo, mas que façam da maneira correta. Envia o Teu poder, meu Pai, naquele presídio. Abençoa o Raul, o Noel, o Givanildo. Abençoe, meu Pai, ali, meu Pai, o Chaguinha, e todos aqueles, meu Pai, que estão ali, que eu não sei mais o nome de todos, mas o Senhor sabe. Converta os corações, liberta aqueles homens das duas prisões, física e espiritual. Oramos pelo presidente, pela sua família e pelo Brasil, e por cada pastor, pregador do Evangelho, para que possam viver e fazer a coisa certa. Abençoamos, meu Pai, a nossa saída para Caicó amanhã, o culto em Caicó e a vigília, meu Pai, que vai estar, meu Pai, acontecendo sábado que vem. Já oramos pelo final de semana, meu Deus, para todos, e também é culto de Santa Ceia. Ó Senhor, que dias abençoados. Oh, se todo mundo viesse buscar o Senhor, meu Pai, o povo teria motivo para ser feliz e honesto e cheio da Tua presença. Assim eu oro a Deus e agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode glorificar bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Só lembrar os irmãos que amanhã estamos em Caicó, e amanhã vamos estar batizando mais algumas pessoas. A igreja está crescendo lá, viu, irmão? Graças a Deus. Já vamos batizando algumas pessoas lá. Já batizamos 3, se não me engano, 3 foi 4. Vamos batizar mais umas 3 amanhã. Deus está trabalhando. E sábado é a vigília, começa de 8 horas. Os irmãos que louvam, preparem aí 2 louvores, ensaiem, apresenta a Deus em oração, ensaiem 2 louvores e vão estar louvando, tá bom? Em nome de Jesus. E domingo é culto de Santa Ceia. Lembrando que os irmãos que vão vir domingo, se lembrarem e assim achar necessário entender, são convidados a trazer 1 quilo de alimento não perecível, como sempre. E também vamos ter nossa cruzada evangelística dia 27. E já está tudo certo. O evangelista Ironito me perguntou para falar com os irmãos, para levantar umas irmãs para ajudar a esposa dele a fazer. Ele vai distribuir uma alimentação gratuita, que é uma cruzada, mas ele disse também uma ação de graça, que é agradecer uma graça que ele alcançou aí, ou algo parecido. E ele quer, nessa cruzada, proporcionar um lanchezinho para todo mundo. E se vier para todo mundo, vai ser muita comida, viu, irmão? Aí ele pediu para orar e falar com os irmãos, algumas irmãs, aliás, né, que possam ajudar a esposa no dia a fazer essa comida. Então os irmãos se preparem aí, depois vocês veem aí. E domingo a gente fala sobre isso, tá bom? Que ele vai estar aqui domingo. Eu vou ver com ele também como é que vai ser essa comida. E aí, onde vai ser feito, na casa dele, entendeu? Então vai ser bênção. Abra os braços, receba um abraço do pastor e vou na paz do Senhor Jesus.